Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvaria teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarias a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não faça a circuncisão. A circuncisão em si nada é. E incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. For chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Duas perspectivas são importantes quando nós estudamos a carta aos Coríntios. A primeira delas é lembrar que a carta é uma resposta que o apóstolo Paulo apresenta às muitíssimas perguntas que os membros da igreja estavam fazendo para Paulo. A igreja de Corinto fora fundada por ele e entre a fundação e a escrita da carta haviam se passado 3 anos. Paulo conhecia grande parte dos membros, se não todos, e como fundador tinha uma relação visceral com aquela igreja e por essa razão, então, quando ele é provocado ao tomar conhecimento dos problemas que a igreja enfrentava, ele então decide escrever a carta com o objetivo de equacioná-los e também de oferecer orientação doutrinária, orientação teológica para a igreja de Corinto. Uma segunda perspectiva que não pode passar no nosso estudo, na nossa análise, é que Corinto era uma cidade de hábitos extremamente liberais. Os hábitos eram liberalizantes e isso despertava muita preocupação no apóstolo Paulo. Para ter uma ideia desse liberalismo, como nós já colocamos isso inclusive lá no púlpito da nossa igreja, os hábitos, por exemplo, sexuais eram grande parte promíscuos, porque Corinto era uma cidade portuária, atraía, portanto, muitos comerciantes que vinham do mundo inteiro fechar negócios ali em Corinto, e muitos estrangeiros, evidentemente, e uma oferta muito ampla dos serviços sexuais. Se não bastassem as prostitutas que atuavam ali na zona portuária, Corinto tinha também religiões pagãs que usava o sexo promíscuo como método de adoração. É conhecida os templos, a história dos templos que foram erguidos, especialmente a deusa Afrodite, considerada a deusa do amor, onde no ritual as práticas sexuais elas eram incentivadas.
Então, o habitante de Corinto ele estava muito acostumado com essa atmosfera sensual. Havia, inclusive, o emprego do verbo, que era um verbo de provocação, e esse verbo revela para nós a má fama que a cidade tinha no mundo antigo, que era corintianizar. Corintianizar era o mesmo que exibir, né, as suas performances sexuais, tal a má fama da cidade com esse problema. Obviamente que o membro da igreja de Corinto, que tinha tido todo um passado mergulhado nos hábitos, na cultura da sua cidade, quando ele se converte, vai acontecer um choque de valores. Todo homem, toda mulher que passa pela conversão, né, pelo novo nascimento, ele enfrenta isso. Ele entra para a igreja e traz para a igreja os seus valores, onde ele foi criado. E quando a ética do evangelho lhe é apresentada como fruto da conversão, inevitavelmente acontece um choque. E esse choque, essa tensão surgiu também ali dentro da comunidade de Corinto. Muitos conseguiram superar os valores antigos, assumiram os novos valores do evangelho, a vida reta, a vida conforme os padrões celestiais, uma vida moral orientada pela palavra de Deus, valores familiares, valores espirituais foram assumidos, novos códigos de conduta, portanto. E outros membros da igreja de Corinto estavam com mais dificuldades. Talvez alguns lutando sinceramente para superá-los, porém não conseguindo, e outros talvez mais acomodados, não levando muito a sério a vida cristã que ora ele adentrou. E querendo permanecer dentro da igreja de Corinto com os conceitos e as práticas antigas. Aquilo criou, evidentemente, um mal-estar no meio da membresia. E, portanto, era necessário que Paulo, quando tomou conhecimento disso, desse uma orientação teológica à igreja, e ao fazê-lo, ele escreve essa carta que serviria não apenas para a igreja de Corinto, mas serviria para toda a cristandade em todas as épocas da história. Por isso, então, não podemos esquecer isso. É uma carta que responde perguntas e ela é também uma carta que tem como objetivo oferecer orientação, inclusive no que tange a moral, pois moralidade era um problema daquela cidade onde a igreja estava localizada. Mediante a isso, uma das perguntas que apareceu para Paulo era acerca das relações conjugais, era acerca da relação marido e esposa. E alguns problemas estavam surgindo ali. Um dos problemas, bastante provável, porque isso aparece no texto, é de que havia um casal à beira do divórcio. Havia ali uma mulher que queria se apartar do seu marido. As razões pelas quais essa tensão conjugal estava aparecendo, elas não nos são informadas. Apenas o que aparece ali é um exemplo que Paulo está dando, e se ele toca no assunto é porque alguém estava passando por isso dentro da comunidade. Alguém queria se separar, um casal ali estava à beira da separação. E Paulo, então, ele oferece orientações importantes acerca disso. E alguns princípios são tirados dessas orientações, dessa perícope que nós separamos para estudar hoje. A primeira das orientações que Paulo vai dar, isso está lá entre os versos 10 até o verso 13, é acerca da durabilidade das relações conjugais. Paulo vai dizer: a mulher não se aparte do marido. E se porventura se apartar, que não se case novamente. E o marido não separe da sua mulher. Ao fazer isso, Paulo está lançando uma âncora teológica fundamental, mostrando que o conceito das Escrituras sobre a vida conjugal é um conceito de relacionamento que permanece, que dura até o fim, e esse fim, evidentemente, é até que a morte nos separe. Portanto, Paulo valoriza a relação duradoura, ele valoriza a relação que é conjugal, que
prossegue e que persegue esse ideal de viver dentro de um relacionamento saudável, marcado, evidentemente, por respeito, por amor, por carinho, por mutualidade, etc. e tal. Então, é importante nós entendermos isso, que a Bíblia ela dá essa ênfase de que as relações conjugais elas são colocadas diante de Deus. A família ela é uma instituição que nasce por ordenamento divino, ela não é uma elaboração social, ela não é uma conveniência e ela não é uma construção social. A sociedade reage a essa necessidade que o ser humano tem de formar um núcleo familiar, de casar, de ter seus filhos. E isso é inerente aos seres humanos porque isso vem de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. E Deus instituiu, portanto, a família como o primeiro núcleo social dos seres humanos. É natural, portanto, que caminhemos na direção da formação de uma família e que nos sintamos confortáveis e abençoados nessa relação, ainda que hajam períodos difíceis, momentos mais tensos, momentos de maior desgaste na relação conjugal, momentos de maior desafio na criação dos filhos, mas ainda assim, mesmo com esses momentos mais difíceis, a relação conjugal ela é uma bênção e ela é boa, prazerosa, justamente por ter sua origem na vontade e na palavra de Deus. Então, Paulo orienta, que mulher, não separe do seu marido, e homem, não rejeite a sua esposa. Lutem pelo casamento de vocês, permaneçam juntos, permaneçam durante toda a vida, até que a morte venha separar. Então, a durabilidade do casamento é o primeiro conceito que Paulo ensina nessa perícope. Há uma segunda lição, um segundo princípio muito interessante que Paulo vai tratar também nessa perícope, é acerca da santidade do matrimônio. Surgiu uma questão muito curiosa em Corinto. Nós tínhamos dentro da igreja de Corinto casamentos que, como nós chamamos hoje, casamentos mistos, quando uma parte é cristã e a outra não. E aí surgiu algumas questões relacionadas a essa realidade e talvez até algumas tentativas de separação. Talvez alguém que tenha se convertido já era casado, já tinha sua relação conjugal estabelecida, ficou exposto à pregação do Evangelho e com a pregação do Evangelho se converteu, mas o cônjuge não. Paulo vai tratar disso aí nesse trecho que nós separamos, E aí é bastante provável que a pergunta tenha aparecido para Paulo, talvez provocada essa pergunta por alguma realidade, algum casal misto que queria se separar. Aí Paulo vai dizer, não tem que separar. Se o marido é cristão e a esposa não é, ou vice-versa, se a esposa é comprometida com Deus e o marido não tem que separar por causa disso. E ele explica a razão pela qual esse casamento tem que perdurar e a ideia de separação tem que ser eliminada. Ele vai dizer, o marido incrédulo, ele é santificado pela esposa cristã. E a esposa incrédula, ela é abençoada, santificada pelo marido crente. Isso é muito interessante, porque Paulo, portanto, ele vai afirmar com essas palavras, ele vai, inclusive, evidenciar que o casamento ele é cercado de uma dignidade. Bênçãos alcançam o casamento. Então, quando alguém na casa ele é um cristão, a família é abençoada por causa daquele cristão. Evidentemente, essas bênçãos que aí estão são bênçãos que não têm nenhuma relação com a salvação. Paulo não está dizendo que o marido incrédulo é santificado pela mulher crente a ponto de ter sua salvação garantida. Não é isso que Paulo está dizendo. Até porque o todo da Escritura nos ensina que a salvação ela é individual.
As pessoas precisam ter uma experiência com Cristo. Mas o casamento é abençoado, a família é abençoada, porque as bênçãos de Deus são dispensadas sobre aquele lar onde um dos seus santos, um dos seus eleitos habita. E a família goza, portanto, da proteção divina, do cuidado do Senhor, dos milagres, das portas que se abrem para abençoar. Imaginemos, por exemplo, um chefe de família crente que dobra o seu joelho e ora por uma situação da sua casa, da sua família. A esposa não é crente, os filhos não são crentes, mas Deus ouve a oração daquele chefe de família cristão e concede aquilo que aquele servo está pedindo. E a família, ao receber, ela é toda abençoada com aquela providência divina por causa daquele varão, daquele homem de Deus que ela estava. Quantas mulheres são casadas com homens que não são crentes e elas oram por ele, oram por sua saúde, pelo seu trabalho, pelo seu emprego, oram pelos seus filhos, pelos seus pais e são atendidas, são abençoadas nessa relação. Então Paulo está dizendo, olha, não se separe por causa disso. Permaneça firme no seu casamento, Deus ele há de abençoar essa relação, mesmo que uma das partes não seja cristã, porque há uma dignidade. Até porque os valores do Evangelho são também ensinados dentro de uma casa onde uma pessoa é cristã e a outra não. Imaginemos um casal onde a mulher seja cristã e ela vai querer, portanto, ensinar os valores do Evangelho, da bondade, da solidariedade, do amor a Deus, do respeito aos mais velhos, do trabalho, do estudo, da ética, da moral. Ela vai passar esses valores para os seus filhos e o marido que não é crente, ele vai ver que esses valores são importantes e necessários para serem compartilhados. E mesmo ele não comungando de uma igreja, participando de uma igreja, ele vê que há uma beleza, há uma dignidade naqueles valores que estão sendo compartilhados. Embora ele não seja um cristão, embora ele não esteja ainda com a sua salvação garantida. Mas a formação daquela família é sobre bases sólidas lançadas pelo Evangelho. Então nada de separar porque uma parte é cristã e a outra não. Agora detalhe, aqui vale uma observação. Nós não estamos lidando, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, com um caso de dois jovens que estão namorando e, portanto, uma parte é cristã e a outra não. Nós não estamos lidando com pretensões conjugais. Nós estamos lidando com um casal que já tinha a sua vida conjugal, já vinha vivendo, já eram como tal, e expostos à pregação, uma parte se decide e a outra não. Ninguém pode, nenhum casal, nenhum jovem, portanto, ele pode olhar para a carta de Corinto e dizer assim, olha, tá vendo? Deus abençoa as relações mistas, então eu posso namorar uma moça que não seja cristã e, portanto, construir a minha vida ao lado dela. Há muita gente que faz isso, né? E em alguns casos dá certo, em outros casos dá muito errado. A orientação da palavra de Deus, e o texto é muito claro, é de que isso aí se refere a casais que já viviam como tais e expostos à pregação se converteram e talvez um ou outro, poxa, eu estou casado com a incrédula, eu vou me separar. Não é isso que Paulo trata. Próximo desse assunto, há uma questão muito interessante que Paulo coloca também. É o fato de existir ali, talvez naquele casal, dentro da igreja de Corinto, uma incompatibilidade tal a ponto da parte não cristã não querer mais conviver com o cristão. Nesse caso específico, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não se aparte, lutem pelo casamento de vocês. Agora, se a parte incrédula não quiser mais viver, porque ela não concorda com a nova vida,
não concorda com os novos códigos de conduta, não concorda com a transformação. Ela quer o marido de volta, ele quer a esposa de volta, ele quer o estilo de vida antigo de volta, e ele não concorda com a decisão que se tomou, que o cônjuge tomou, de ser um cristão, ser uma cristã. Paulo diz aí no texto, olha, então vai embora, né, que se aparte, mas o incrédulo ele está livre para ir embora, caso ele não queira mais conviver com o crente. O cristão não tem esse direito de partir para o divórcio. Agora, o incrédulo, se ele julga que a vida ficou pior, e eu espero que todos aqueles que passem por uma experiência dessa, que a reclamação seja por causa do elevado padrão de conduta, de vida que o crente tem. E não porque ele ficou tão ignorante, tão intolerante, tão fanático, que a vida se tornou dentro de casa insuportável, né? Porque aí não é um bom testemunho. Aí é o crente que precisa rever a sua abordagem, como ele está fazendo. O evangelho tem que nos melhorar, ele não pode nos piorar. O evangelho tem que fazer com que o homem que não tinha grandes comportamentos dentro de casa se torne, né, num homem melhor e não pior. Então eu espero que nos casos em que a parte incrédula deseja romper a relação, seja porque a vida desse marido, a vida dessa esposa se tornou tão maravilhosa que ele não aceita, ele quer a vida frouxa como era antigamente, e não porque agora ela tem um ignorante em casa, porque ela tem um fanático em casa ou uma fanática dentro de casa. Mas isso é um ponto muito interessante. Paulo não obriga a ficarem juntos caso essa incompatibilidade seja tão profunda, tão assintosa e tão prejudicial para a relação. Caminhando para o fim, fechando a nossa reflexão, Paulo ele vai encerrar a sua perícope tratando desse tema, dizendo que ninguém tem que ficar preocupado se está solteiro, se está casado, se é escravo, se é livre. O que importa para Paulo é servir a Deus de coração, independente da circunstância que nós nos encontramos, independente do estado civil, independente do tipo de emprego, independente do país onde more, independente do tipo de emprego que tenha, enfim, independente das características da nossa vida, o que importa para Paulo é que haja um desejo genuíno de servir a Deus, porque no final é isso que importa. Não importa, como ele diz, ser escravo ou livre, circunciso ou incircunciso, casado, solteiro, viúvo, isso não importa. O que importa é servir a Deus com alegria, singeleza de coração, inteireza de alma e em espírito, em verdade, sempre visando a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe nessa nossa reflexão e que, à luz do que nós aprendemos, sejamos maridos mais dedicados à esposa, esposas mais dedicadas ao marido, pais mais dedicados aos filhos, filhos também mais dedicados aos pais. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa toda